Tá me escutando bem, meu amigo? Tô te ouvindo, massa. Porra, cara, que primeiramente eu só tenho te agradecer aí pela presença. É uma honra receber um camisa 10 aqui da nossa vida de cruzeirense. Muito obrigado de verdade, cara. É isso, cara. Eu que agradeço estar aqui falando com você. João Paulo, Enciclopédia Azul, Big. E só Que avisar, isso. tá parecendo que eu tô com camisa preta, mas não é preta não, tá? É azul. E é do Anselmo Ramones. Anselmo Ramones. Aqui, Hein? vamos começar a resenha? Vamos nessa, cara. Ô, Nolasco, pela nossa história, pelo nosso aproximação que a gente tem muito grande com o Cruzeiro, eu me dei ao luxo de fechar a agenda hoje, que hoje a gente vai resenhar, porque tem muita história que eu quero escutar a sua. E a primeira, é igual eu estou fazendo com todos, como foi o seu começo como cruzeirense, influência, essas coisas todas. O Gustavo Nolasco pequenininho, até chegar o que chegou hoje, né? Então, cara, eu igual você, sou do interior, né? Nossas cidades são mais ou menos perto, né? Eu sou de Mariana, cresci em Mariana, minha vida, passei minha infância e minha adolescência lá. E eu sou cruzeirense, assim, nasci cruzeirense, muito por causa do meu pai. O meu pai também é do interior. O meu pai é da região da Zona da Mata, ali de Carangola. E como todo mundo, né, do interior de Minas, antes da década de 60, né, antes de 1966, principalmente na Zona da Mata, torcia para algum time do Rio de Janeiro, né, ou quem está no sul de Minas para São Paulo. Né? Então, a família do meu pai tinha lá seus times. Se eu não me engano, meu pai era Botafogo. E aí vem o time de 66, né? Que transforma o interior de Minas no interior azul. Né? E Belo Horizonte ainda não era uma cidade tão grande. E meu pai se torna um grande cruzeirense. E aí já nasci com a camisa do Cruzeiro, roupa do Cruzeiro, boné do Cruzeiro. E minha vida inteira foi dessa forma. Né? Alguns primos, né, quando eu era muito pequeno, tentaram me levar para o outro lado, mas graças a meu pai, eu não eu não perdi esse rumo azul. E aí foi isso, cara, assim, muito interior, né? Você e eu, a gente guarda uma recordação muito grande da década de 80, né? Nós vamos falar muito disso. A gente sempre, por causa da nossa amizade, a gente já resenhou muito sobre isso. E era um cruzeirense do interior numa época onde era muito... Isso também era uma coisa muito legal, eu tenho pensado muito nisso. Que a informação era muito difícil, né, cara? Muito. Eu lembro pra você ter uma ideia, isso já lembro, já final da década de 80, início da década de 90, eu colecionava a revista Placar. Né? Assim, a Placar era, você lembra disso, a revista Placar era Lembro. semanal, né? E pra você ter uma ideia, em Mariana, cara, eu não lembro se era semanal ou se era mensal. Agora eu não tô lembrando, mas eu acho que era semanal. Em Mariana chegava 2 exemplares da revista Placar para a cidade inteira. Então bicho, eu ficava na porta da banca para Da banca. conseguir pegar a revista Placar, né? E naquela época ainda tinha um negócio, né? Que a inflação era daquele jeito que um dia custava um preço, e eu rezava pro dinheirinho que meu pai me dava, chegar no dia da revista, ele dá para comprar. E assim é que a gente conhecia o Cruzeiro, né? A rádio também o sinal era muito ruim, jogo na televisão passava muito pouco, você lembra disso? Demais. Eu não sei se é o caso de Lafayette também, mas de Mariana tinha isso. Além de passar muito pouco, o sinal que chegava em Mariana era o sinal de Belo Horizonte. Então, se o Cruzeiro jogasse em Belo Horizonte, não passava em Mariana, porque é aquele negócio que não passava quando tinha o jogo. Acontecia isso muito aqui, tanto é que muitas vezes, quando o Cruzeiro jogava fora, principalmente jogos no Rio,
A gente ia para Capela Nova, porque lá não sei porquê, eu não sei te explicar o porquê, não. Mas passava lá e não passava aqui. Pois é. E isso era difícil, né, cara? E aí, então, assim, a gente era muito apaixonado, né, para saber as notícias do Cruzeiro, escutar Itatiaia. Eu lembro que, assim, a rádio funcionava melhor na manhã, então você acordava cedo para escutar o programa, para pelo menos ter um pouco de notícia do Cruzeiro diária. E o resto era sonhar, né? Era sonhar com os jogadores, era ter o time de jogo de botão que você tinha os seus jogadores preferidos, que você colava o rosto dos caras, né? Eu tinha lá o meu time era uma mistura assim, mas tinha o Careca e tinha o Hamilton, né? Esses, né? E o Balu, enfim. Eu sou cruzeirense dessa época, cara. Era uma época. E aí não é só para o cruzeirense, né? Para qualquer torcedor do interior, a informação era uma coisa muito difícil de Muito chegar. difícil, verdade, muito difícil. E você lembra, você deve ter passado muito isso, o jogo do Cruzeiro que a gente escutava na rádio, parece que o sinal oscilava, né? Aí na hora, era impressionante quando o Cruzeiro estava no ataque, o sinal caía. Tinha um rádio na casa da minha tia que era inacreditável, parece que era armado, cara. Cara, Impressionante. eu tenho um caso desse com um amigo meu que chama Gargamel, que é outro cruzeirense alucinado. Até, putz, esqueci de falar com ele de hoje, assim, que era um cara que eu queria que tivesse aqui contando, cara. Na final de 1987, do Campeonato Mineiro de 87, né, que a gente vinha daquele, né, uma década difícil, e aquela conquista sensacional, porque a de 84 foi pro tapetão, né? Aqui não teve jeito de reclamarem, foi a de 87. E a gente escutando no rádio, eu lembro que a minha casa era 2 andares, assim, a gente colocava no rádio, e o rádio era isso que você falava. Uma hora tava bom, de repente sumia, não sabia o que estava acontecendo, e não tinha como você saber se saiu um gol naquele momento, que você tinha que esperar o cara ainda falar o placar no tempo. Exatamente, exatamente. Para aquele resultado, né, bicho? Era foda. E o mais engraçado, cara, eu não sei se acontecia isso com você, mas eu e meu pai sempre comentava, é sempre na hora que o Cruzeiro tá com a bola, cara. Nunca era o contrário. Eu falei, pô, velho, eu tenho um caso muito engraçado aqui de um amigo meu, Juninho Dionísio. O pai dele foi narrador da Rádio Carijosa, narrou muitos jogos do Cruzeiro nessa década de 90, final de 80. Tinha um rádio na casa deles, um radinho vermelho, que não podia ligar ele de jeito nenhum. Era ligar o rádio, o Cruzeiro tomava um gol, eles sumiram com o rádio. Tem muita história. Aqui no interior tem história demais para contar. Porque a gente, né, porque a gente, se pudesse ir para ver o Cruzeiro jogando em casa, tinha que ir no Mineirão, né? Gargamel, que eu te falei, acabou de chegar aí, ó. Cheguei no Alasco. Rodrigo Giovanni. Esse é o Gargamel. Eu acabei de contar o caso do radinho da final de 87. Ele aí. O Gargamel. Prazer aí estar aqui com a gente aqui. Essa resenha aqui nós vamos levar muito caso engraçado, cara. Porque a gente, como é do interior, a gente já passou várias, né? E aquelas... por falar em várias, você lembra exatamente o primeiro dia que você entrou naquele estádio sagrado do Mineirão, que viu aquele gramado verde, aquela coisa que... Lembro, você cara. Lembra? Eu lembro que foi em 1987. Eu ainda... só que era as quartas de final do campeonato de 86. Porque o Campeonato Brasileiro, ele passava um pedaço para o outro ano. Que foi exatamente as quartas de final do Cruzeiro, foi Cruzeiro Atlético. Em 1986, o Campeonato Brasileiro. O Atlético jogava por 2 empates. Eu lembro muito bem disso. E o primeiro jogo da final, dessas quartas de final, foi minha primeira vez no Mineirão. Eu implorava para o meu pai me levar. Eu ia fazer 11 anos, então eu tinha 10 anos nisso. Porque era difícil. Meu pai, apesar de cruzeirense, não era um cara que ia no estádio. Ele ia mais novo, mas quando eu era criança, ele não ia muito.
Mas eu lembro que eu implorei muito para ele me levar. Eu estava em Itaúna, na casa da minha avó. E a gente sempre passava o final de semana em Itaúna e voltava para Mariana no domingo. E de Itaúna para Mariana, passa em BH. Aí eu falei, pai, por favor, me leve. Aí enchi o saco. E aí um primo meu, que é atleticano, que é dessa turma que tentou me tirar do caminho, falou, não, eu vou também. E aí fomos nós três. Cara, aí foi assim. Eu lembro que engraçado porque você não, o negócio, a imagem do Mineirão, a gente, né, é tão imponente que você não, o primeiro jogo eu nem lembro muito dos lances, porque você ficava olhando subir a escada. Exatamente. Eu nunca tinha visto tanta gente junta na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi uma multidão, né? Mesmo não sendo nem futebol, de qualquer coisa. Então, assim, foi mágico, né, cara? Até hoje, se você subir... Quem vai no Mineirão sabe, né? O próprio Gargamel falou isso outro dia comigo, a gente falando sobre isso. Subir a escada. Você chegar no Mineirão, cara, você subir, sabe? Você queira tomar uma cerveja ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Você dá aquela subidinha, olha o gramado, aí você fala, e aí você desce para tomar uma cerveja, depois você... Mas aquele momento... E para mim, nesse primeiro dia, foi isso. Eu lembro muito disso. Eu lembro o Pereira, que jogava no Cruzeiro, né? O Pereira... Aliás, não, o Pereira... Agora eu não lembro se ele era... Acho que ele era o goleiro do Cruzeiro nesse jogo. Não tô lembrando. Eu acho que o Pereira era o goleiro. Que ele jogava com a camisa roxa e branca. Você lembra? De ombreira. Lembro. Eu na cama, jogando bolinha na parede e voltando, eu era o Pereira direto, meu filho. O Pereira eu lembro demais. Jogava bolinha na parede, falava, Pereira! Não sabia nem o que. E olha que, né, quando eu comecei a ser o Pereira, eu não sabia nem se o Pereira era, como que ele era direito, sabe? Era só que a gente escutava. Então, a imaginação, o goleiro do meu time do jogo de botão era o Pereira. Eu não sei que loucura que eu tinha essa com o Pereira, não. Pereira. O cara que eu nunca mais esqueci, para mim, era o Gomes, né? Que depois foi o goleiro mesmo, né? Ele entra. Foi o goleiro. Né? Olha o monstro sagrado que tá entrando aí, Pio. Tá Ô, aí, grande Pio, grande Pio. Um abraço aí. Viu, velho? Ele é desse tamanhozinho. Você perder, ele deve ter, tipo assim, né? Ele deve bater no seu joelho. Mas aí... Grande Pio. Falando que o Pereira é amigo do pai dele. E o Gomes, cara, você vai lembrar também. Você lembra que tinha o gol do Fantástico e tinha o goleiro do Fantástico. O Gomes, em 87, Copa União, ele foi o goleiro do Fantástico várias vezes. Aquela vez que ele deu um chute no travessão, não sei se você lembra disso. Pois é, ele... Então, assim, a minha primeira vez foi esse jogo. Ficou 0-0, Cruzeiro Atlético, esse jogo. Eu lembro que, se eu não me engano, o Nelinho jogava no Atlético ainda. Deve ter sido o último rescaldo do Nelinho no Atlético. Eu lembro dele no Atlético. Meu pai falava do Nelinho muito, né? Porque meu pai pegou o Nelinho no Cruzeiro. E aí foi um jogo no domingo. E aí teve o segundo jogo numa quarta-feira. Ficou 1-1, gol do Douglas. E o Atlético acabou classificando. Depois ele saiu na semifinal. Então foi minha primeira vez no Mineirão. Foi nesse jogo. Ó, o Bruno Matheus também, é o poeta azul. Esse aí é outro fera, tá aí também. A turma entrou aqui, o Thiago, o Poli, o Wilson Espinha, Rodrigo, né, a turma tá aqui. Boa noite, Edna, o Pio aqui, igual a gente falou, cara. Eu queria essa resenha de torcedor, cara, é o que eu mais gosto de falar, porque... Qual foi o seu primeiro jogo? O meu primeiro jogo no Mineirão foi Cruzeiro e Guarani em 87. Foi uma inesquecível. Eu lembro, Nolasco, o pior de tudo é que ainda tem gente que me chama de mentiroso. Então fala, você não foi nada não, porque como é que você vai lembrar disso? Eu falei, eu lembro o carro que a gente foi, eu lembro que estava chovendo demais, eu lembro que... Sabe por quê? É igual você falou, quando a gente chega no estádio, você pode ter 2, 3, 4 anos que aquela coisa não vai sair da sua cabeça, cara. Subir na escada, aquele é o ápice do torcedor. Quando o jogador entra em campo,
para um jogo decisivo, alguma coisa assim, ele lembra, né? Você conversa com o Nonato, ele fala, para nós torcedores é aquilo. É igual você falou, antes de começar tudo, a gente sobe lá e vê aquele... Quando é à noite, é aquela luz toda, aquele negócio todo. Pô, a gente é do interior, cara. A gente tem que entender isso. É coisa que não vai sair da sua cabeça nunca. Então, aquela lembrança, a Coca-Colazinha com um negócio no meio, eu não vou esquecer nunca. Nos detalhes nenhum, cara. Aí, e aqui em casa, como você falou que seu pai não ia tanto, aqui em casa já era o contrário. O meu pai ia todo jogo do Cruzeiro. No Mineirão, ele ia todo jogo. E aí você imagina, né, o filho puxando a camisa, pai, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E comecei a partir daí, trilhar o Mineirão, que até hoje eu não esqueço. Até fico brincando, falo, gente, tomara que o Atlético faça o estádio dele rápido, o América fica lá no Campo do Sete, para deixar o Mineirão quieto pra gente, porque, cara, aquilo ali, se o Cruzeiro sair do Mineirão um dia, cara, eu acho que eu não sei o que eu faço não, Nolasco, a minha vida toda tá ali, cara. Isso aí, cara. Mas eu acho que eu também penso isso, assim, eu não... teve uma época, né, assim, isso que o Cruzeiro falou muito em construir um estádio, né, foi no início do PRL, não sei se você lembra, que tinha aquele grupo investidor português que ia fazer o estádio. Papapá. Terreno ali no Jardim Canadá, esses negócios assim, não é? Isso mesmo. Mas, cara, tudo bem, né, que é dinheiro ter o estádio, papapá, mas o Mineirão é o estádio do Cruzeiro, cara, não tem jeito. O Cruzeiro foi construído, óbvio que não foi construído para o Cruzeiro, mas estava escrito nas estrelas que seria o estádio do Cruzeiro, né? Assim, na razão não foi, mas no coração foi. O Cruzeiro ficou quase, se eu não me engano, quase 2 anos sem perder no Mineirão. O Atlético foi ganhar do Cruzeiro 3 anos depois, né? Então, eu também, aquilo ali, cara, toda vez que eu vou no Mineirão, para mim, por exemplo, eu não gosto de chegar em cima da hora do jogo, sabe? Dois. Eu tenho um problema, eu não dirijo. Então, eu viro e mexo, eu dependo de carona para ir. Se um cara dele fala assim, bicho, o jogo é 4 horas. O cara fala, não, 3h30 eu passo na sua casa. O trânsito tá tranquilo. Eu falei, não, bicho, pode deixar. Porque se for para eu chegar no Mineirão só para assistir o jogo, eu prefiro assistir na televisão. Eu gosto de chegar, ficar ali, ver aquela resenha do lado de fora. Né? Ter calma para subir esse momento que você falou, ter calma para a gente subir a escada, né? Putz, isso é sensacional. E eu tenho uma loucura a mais ainda, Nolasco. Eu chego muito mais cedo, a minha noiva e meus amigos falam, pô, você vai dormir na porta do Mineirão? Porque eu prefiro ficar na porta do estacionamento ali para chegar, como a gente... Hoje eu fico muito em BH, mas vindo de Lafayette, a gente sai mais cedo, pode ter problema na BR, essas coisas todas. E eu com medo todo de perder todos os detalhes, porque a resenha com seus amigos ali é parte do jogo também, você não pode perdê-la não. É aquela coisa ali, aquela emoção, você contando, pô, o lateral, pô, o Cruzeiro o treinador tal vai escalar esse cara. Sabe aquelas coisas, cara? Eu tô arrepiado de falar. É porque eu não sei se a gente vai voltar tão cedo a ver de novo. É por isso que eu tive essa ideia da gente conversar sobre essas histórias, do Mineirão, a resenha com seus amigos cruzeirenses ali. É inacreditável, cara. Lafayette aí, ó. Thiago. Falou que é de Ouro Preto, mas mora em Lafayette. Thiago também, Nasa. Bicho, eu também, pra mim, eu sinto falta demais daquele lugar, cara. Eu sinto muita falta de lá. Por esse ano mesmo, eu fui em todos os jogos, né? Todos os jogos sofríveis, né? Porque esse ano foi só jogo sofrível ali. Aí, ó, Eu fui contra o que a gente não foi, né? Que foi o jogo com o Atlético de Lourdes, né? Que a gente não podia ir. Foi o único jogo que eu não fui no Mineirão. E mesmo assim, cara, mesmo com um time difícil desse ano, assim, putz, é bom demais estar naquele lugar, cara. Sim, eu não tenho muita palavra certa para falar, não. Porque aquilo ali, para mim, é um templo sagrado, igual os adversários nossos aí ficam brincando negócio de salão de festa, essas coisas. Nunca na vida, nunca. Aquilo ali é um templo sagrado para mim, que eu tenho todo o respeito com aquele lugar. Tanto é que
Pode falar. Desculpa te cortar, velho. Não precisa, não precisa desculpa, não. Falando nisso, eu acho importante dizer, né? O fato do Atlético de Lourdes ter saído do Mineirão e ido para o Independência, isso para mim é a cara do Atlético. É um time sem história. É um time que não tem história, não tem raiz, ele não tem apego a nada, sabe? Porque não tem. Você abandonar um estádio, porque assim, tem coisas por trás que eu não vou falar aqui porque eu não tenho como provar, né? Mas não foi bem uma saída, mera saída. E se o atleticano gostasse mesmo do time, ele teria corrido atrás para saber por que o Atlético saiu do Mineirão mesmo. Mas é isso, cara. Se você pensar no estádio daquele, se abandonar um estádio daquele, ou é porque você não tem apego à sua história, ou você, no íntimo, você sabe que esse lugar não é seu e você sempre teve problema ali. Talvez seja isso. Deixa eles tentarem descobrir, né? Por que eles saíram. Eu acho que é mais isso que você falou por último. No fundo, porque a gente sabe que de 65 para cá, né, tudo mudou em Minas Gerais. Tudo mudou. O Mineirão, todas as glórias do Mineirão, de verdade, de começo ao fim, né, não é disputar uma final lá dentro só, não. A caminhada toda é nossa, né, Nolasco? Sim, é isso aí. Né? Assim, você pegar... Teve campanhas lindas ali, né? Coisas, você pegar... Coisas que a nossa geração nunca mais... Tipo, as campanhas da Supercopa. Né? Até que a gente perdeu pro Racing. Né? Aquilo, cara, é uma magia com aquele lugar, né? Pô, você pegar a Supercopa de 92, é a maior média de público da história do... Né? Foi, se não me engano, é 73 mil a média, não é? 3 mil pessoas, a média de público, sacou? E isso aí, você pensar, e ainda teve o jogo contra o Racing em 92, debaixo de um temporal, né? Se a gente se lembrar disso. Ou seja, mesmo assim, nós botamos uma média de 72 mil pessoas. 88 naquele jogo contra o Nacional, que o Robson fez o gol espírita, né? Sem ângulo, foi mais de 100 mil pessoas, cara. Mais de 100 mil. E nessa Supercopa de 88, o time de 87, 88, 89, né, Nolasco, que a gente sempre gosta de falar, que para mim foram os caras que abriram caminho para a década histórica de 90, né? Porque para muitas pessoas mais novas, torcedores mais novos, não sabem da importância e do valor e da dificuldade da Supercopa, né, Nolasco? Hoje é difícil você tentar explicar para um cara mais novo que a Supercopa é isso tudo aí. Tanto é que a média de público é 73 mil pessoas. E só disputavam os campeões da Libertadores. Então, e de uma Libertadores que só disputava o campeão e o vice dos países, né? Ou seja, a dificuldade era gigantesca na Supercopa. Né? E nós pegamos times potentes, né, cara, nas duas Supercopas. Pegamos o Colo-Colo, que estava voando. Pegamos o River Plate, que era tipo uma seleção argentina. Pegamos o Nacional do Uruguai, que era um timaço, encardido também. Não era jogar contra o Jorge Wilstermann, né? Nosso Wilstermann, não é isso, né? Não é ser quinto colocado no Campeonato Brasileiro para disputar uma Libertadores, né? Era outra onda. Você vai lembrar, olha a dificuldade da Libertadores antigamente, né? Você lembra em 94, o Cruzeiro pegou um grupo Palmeiras, campeão brasileiro, o Vélez Sarsfield e o Boca, no mesmo grupo. Pensa bem, e o Cruzeiro passou com facilidade, né? Infelizmente a gente não seguiu, porque deu um azar danado, que perdeu lá no Chile do União Espanhola e não conseguiu furar o bloqueio daquele time, maldito time chileno do União Espanhola. Mas, pô, que grupo, né, Nolasco? A dificuldade da Libertadores, você ganhar a Libertadores nessa época era muito grande. Não tinha time
do interior do México, não tinha essas coisas aí que tinha também. Ele fazia o campeão boliviano, campeão não sei de onde, mas afunilava ali, não entrava cerca bamba, não, era o bicho pegando o tempo todo. Passava da primeira fase, cara, não tinha jogo fácil. Tudo bem, você podia cair num grupo dos times da Venezuela, que naquela época eram times fracos mesmo, e os da Bolívia eram fracos. A Bolívia ainda tinha altitude, mas eram os times fracos, né? Fora isso, cara, os times da Venezuela nunca passavam da primeira fase. Então a segunda fase já era pedreira, no mínimo a segunda fase. Você lembrou essa aí de 94? Inacreditável, né? E o Cruzeiro, o Vélez estava no nosso grupo e o Vélez foi campeão, né? Campeão. Pegou o Palmeiras campeão brasileiro, pegou o Boca Juniors, que sempre é um time enjoado, ganhou na La Bombonera, que é caso raro no Brasil, o time que ganhou lá. Então, o Nonato fez aquele lance lá, histórico no Mineirão, que ele, do meio do campo. Ele fala, né, que ele já estava manjando o Navarro Montoya há muito tempo. Ele falou, eu vou fazer um gol nesse cara. Mas eu brinco com ele, falou, Capita, quem sabe, é muito melhor essa bola não ter entrado, porque ficou na imaginação que ela podia ter sido gol, né, Marcos? E também seria um negócio de outro mundo, né? Porque imagina 2 gols antológicos no mesmo jogo. Porque o Ronaldo já tinha feito um gol que até muito tempo atrás eu vi entrevistas dele falando que é o gol mais bonito da carreira dele. Verdade. Cruzeiro, né? Ele ignora a passagem dele pelo Cruzeiro, mas ele falava que aquele jogo que ele fez o gol é o gol mais bonito da carreira dele. Imagina se o Nonato faz o gol. Antológico no mesmo jogo. Era demais, né? Era demais, né, cara? Eu falo, não, peraí, velho, não dá pra gastar 2 gols de placa no mesmo jogo. Ô, Nolas, é uma pergunta que eu vou fazer, mas só por fazer que eu já sei a resposta. Mineirão, novo ou antigo? Nem sombra de dúvida que é o antigo. Tem nem que... Né, você sabe disso. Cara, é o antigo. Eu hoje, sabe quando você... Hoje eu já não sofro tanto, né, com esse Mineirão aí, porque não adianta sofrer, não vai voltar o outro, né? Não tem jeito. Mas não tem nem sombra de dúvida, o antigo, cara. O antigo era magia pura. Hoje até estava falando na live que eu fiz com o Sérgio Santos, né, candidato a presidente, eu fico vendo aquilo, como não tem as árvores, né? Que aquele negócio das árvores, era como se elas foram... Era um abraço de proteção à redoma do estádio, né? Nunca tinha pensado nisso, cara. Acabei de pensar, é um negócio bonito, né? As árvores que abraçavam o estádio. Como não tem um tanto de concreto, e um concreto vazio, que não explora aquele tanto de concreto vazio, dá uma sensação... Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu sou bem raiz, né? Igual você e tal. O Brunão falando aqui também. Daqui é meio cheio de ambulante e cheiro de pernil. É isso aí. Verdade. Tem isso. Todos os detalhes, né? A dificuldade depois para você lembrar onde que parou o carro. Porque aqui aí você tinha que andar. Tinha uns lugares que era meio perigoso, que era escuro à noite. Né? Mas, cara, para mim não tem nem o que falar. É o Mineirão antigo mesmo. O Davidson Alves está lá em Macapá, prestigiando a live nossa aqui, no que massa. Bacana. Eu tava relembrando alguns detalhes do Mineirão antigo. Eu acho que a parte mais complicada, não sei se você vai concordar comigo, era a entrada. Que a dengue abria aquele portãozinho desse tamanhozinho, assim, com aquela escada minúscula, muito em cima da hora, então ficava aquela confusão. E aquela parte ali, eu acho que só aquilo precisava ser mudado, você dava uma ajeitada ali, conseguia resolver o problema e deixar o Mineirão do jeito que ele era, porque já era um estádio espetacular, não precisava mais daquilo, ajeitava uma coisa ali. Mas a gente sabe, né,
gastança maldita de Copa do Mundo, esse Foi. negócio de FIFA, essas coisas aí atrapalharam, porque a nossa cultura do futebol no nosso é diferente do europeu. A gente não tem essa... de ficar sentado o tempo todo, batendo palminha. O torcedor gosta de ver o jogo em pé. É a nossa cultura, né? Eu sou até meio radical nisso, sabe? Você nem falo muito, porque eu também... É até meio radicalismo meu. Mas eu, por exemplo, cara, eu não gosto de futebol europeu. Eu não assisto. Realmente não assisto. Não gosto. Se me perguntassem quem que é o jogador hoje, quem que é o grande jogador do time do Barcelona, por exemplo, eu não sei. Tenho a menor ideia de quem seja. Nem leio, não gosto de saber. Por exemplo, nem quando o Flamengo chegou na final ano passado, eu é o Liverpool, né? Foi Flamengo e Liverpool. Foi. Que é Liverpool? Eu nem lembrava que era Liverpool. Porque eu gosto dessa época. Eu gosto do... o futebol brasileiro é ruim pra caramba. Aquilo lá que é um futebol. Eu falei, bicho, eu prefiro ver o futebol ruim. Né? Tá, assim, eu não sei se você gostava, mas quando dava briga, adorava ver briga também, né? Paulo de jogo. Putz, era bom caralho, né? E hoje tem essa coisa, bicho. Eu acho ruim demais isso. Enfim. A gente ainda tem que lutar, né? Porque, na verdade, a Conmebol, a CBF, tenta copiar o que tem de pior lá. Sabe outra coisa, Nolasco? Não sei se você vai concordar comigo. Sabe o que a gente gostava no estádio? De ver seu time entrar pelo seu túnel lá, esperar a torcida naquela loucura toda. Hoje aquela ladainha de todo mundo entrar juntinho ali pelo meio, parecendo Copa do Mundo, um negócio sem graça. Era bom você esperar seu time, foguetório, vaiar o adversário. Essas coisas, sabe? Eu sei lá, cara. Eu acho que eu tô vivendo em outro mundo, viu, Nolasco? Eu também acho que... Eu também, cada vez mais, assim, é ruim de falar, né? Porque às vezes me dá eu falei assim, bicho, por que eu fico pensando, né? Por que eu gosto tanto desse negócio? Às vezes era melhor nem gostar disso, né? É verdade. Óbvio, eu devia ser fissurado com teatro, por exemplo. Todo domingo tem teatro. Eu não estou desmerecendo o teatro, obviamente, mas eu não ia sofrer com o que está fazendo com o futebol, sabe? Não é só com o Cruzeiro. Por exemplo, eu cantei a pedra do que o Flamengo, o que a Globo fez, o que a imprensa fez, né? O que o poder econômico fez. Conseguiu. O Flamengo, se o Flamengo tiver mais uma temporada igual ele teve do ano passado, acabou o futebol brasileiro, cara. Acabou. Sabe o que vai acontecer? Vai ser todos os outros times, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Botafogo, Vasco, vai beliscar uma Copa do Brasil. Porque é mata-mata, então às vezes tem chance de num jogo que o cara joga mal, ganhar. Mas pontos corridos, se o Flamengo tiver de novo o potencial, acabou. Vai ser só... E aqui não tem nem o Real Madrid e o Barcelona. Vai ser só o Barcelona. Pensa que chatice que é isso, cara. Cada vez enfim. Eu concordo. Eu tenho 2 meses, né, antes da pandemia, aí saiu esse negócio, eu gravei um programa lá no canal noticioso, do canal do Zero, falando isso, explicando pro atleticano mesmo, né? Falei assim, tá bacana você torcer para um time que foi campeão do nacional em 1971? Tá bacana isso? Se você acha que tá bacana, porque assistir a derrocada do adversário sem olhar o nosso lado, né? O lado eu tô criticando meu vizinho, mas eu não tô olhando o meu lado. Aí, por causa que surgiu aquela história do Flamengo que você tá falando aí. O que será do futebol brasileiro? Será o fim do futebol brasileiro? Que se continuar desse jeito, nessa atuada que o Flamengo tá, Rede Globo, patrocínio, essas coisas todas, eu também acho que... E outra coisa, né, Nolasco? Outra coisa que a gente... É bom entender, às vezes eu sou alvo de crítica, mas isso eu não vou abrir mão. O torcedor brasileiro vive de resultado. Ele não vai no estádio, o time dele em 12º lugar, não. Não vai, não. Você sabe disso.
E a gente toma paulada, porque minha torcida é fiel. Oh, não é, cara. Não é. Torcedor brasileiro é acostumado assim, mata-mata ali, vai, enche o campo, estiver disputando a posição lá em cima. Você não acha também que é perigoso esse caminho que o Campeonato Brasileiro está tomando? Não, é isso aí. Não existe... A cultura do brasileiro é completamente diferente. Então, por exemplo, se você for menos bairrista que eu falo não é nem de defender Minas, não. Brasileiro, né? Não existe, cara, não existe torcida brasileira que chegue aos pés da menor torcida de um time da Argentina, por exemplo. Sabe? A torcida do Corinthians é fiel entre aspas. Né? Porque também eu tava lá no Cruzeiro e Corinthians, né? Que a gente ganhou lá dentro. Eles só cantam na hora que tem gol deles. Enquanto tá 0-0, silêncio. É claro que a organizada canta. A Gaviões canta, como a Máfia Azul canta, como, né, outra torcida canta. Mas não tem essa historinha de que fica ali pressão em si. Mentira. Agora, você vai na Argentina, eu não sei se você lembra, Cruzeiro e Racing, em 1992. O Cruzeiro meteu 4-0 aqui, na Supercopa. E foi para jogar final lá. A torcida do Racing cantou, eu lembro disso, que isso me impressionou. A torcida do Racing, sabendo que precisava fazer 4 gols, cantou o jogo inteiro e o Racing ganhou de 1-0 com um gol de pênalti no finalzinho, dava mais de 40 minutos, eu acho. A torcida do Racing comemorou o gol como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ou seja, o argentino, o Bruno, se o Bruno estiver aqui ainda, que é outro, já morou na Argentina, ama futebol, o argentino gosta de futebol. E o que você falou, o brasileiro, ele gosta do time dele ganhando. Se não for assim, o resto é torcer contra o outro. Né? Por exemplo, a torcida do Atlético só existe por torcer contra o Cruzeiro. Porque um time que passa sem ganhar porra nenhuma durante 40 anos, também falar que se fosse só ela em Minas Gerais, não seria torcida grande ou mediana como ela é. É porque viveu de torcer contra a gente, vibrar contra a gente. A gente viu isso ano passado. Ontem eu conversei com o Felipe Luna, que é um torcedor do esporte, que a gente faz parte lá do TV Fora do Eixo. Eu estava explicando para ele algumas situações aqui em Minas. O atleticano de Belo Horizonte, né, Nolasco, o atleticano da Zona Sul, né, o seu texto lá, perfeito, eles não sabem o que acontece, mas se você discordar de mim, tranquilamente, mas eu acho que o Atlético ainda não desceu a ladeira totalmente, nessa época terrível que ele passou, por causa da imprensa mineira que consegue colocar um jornal de 1 hora, 23, 24 minutos com o Atlético disputando 14ª, 13ª posição e o Cruzeiro, para ser bicampeão brasileiro, fará 16 minutos. Então a gente do interior, que é o cruzeirense de verdade, que fica, né, o tempo todo querendo escutar alguma coisa, a gente vê isso. E ainda tem gente que tenta colocar na nossa cabeça que é loucura nossa, e não é. E não é. A imprensa de Belo Horizonte é completamente... Não, tem exceção, a gente sabe, não? Mas assim, vê coisa que ninguém vê. Ninguém vê. Eu estudei em Alfenas com muita gente da Bahia, de São Paulo, do interior de São Paulo, com gente até do Amapá, que falava que não conseguia ver isso tudo que a imprensa mineira soltava do Atlético. Então, isso que eu te falo. Além de tudo, o Cruzeiro ainda corre contra isso ainda. A luta contra tudo e contra todos. Parece conversa fiada, mas a minha opinião, que eu já escutei muita gente, não é não. Eu tenho um pensamento que isso é difícil você construir, ainda mais num assunto que é tão popular. É difícil você entrar com um pouco de história, com um pouco de sociologia para você explicar. Assim. Eu penso até um pouco mais do que você. Eu acho que não é só a imprensa. A imprensa, eu acho que é uma ponta final de uma cadeia de coisas que tem atrás. E também acho que, como eu sou jornalista, é bom a gente dividir. Assim. Existe a empresa
de comunicação e exista o jornalista, né? O jornalista, eu não acredito que ele seja, por si só, ele não é um cara... Existe cruzeirense, por exemplo, se você for pegar, né, é difícil falar, não vou citar nomes, mas a maioria dos jornais, dos cadernos de esporte, dos jornais, a maioria dos repórteres das TVs, eu sei, são cruzeirenses. E são cruzeirenses que são ameaçados, já foram ameaçados, inclusive, pela máfia azul de morte. Porque o cara, às vezes, ele tem uma posição diferente, assim, ele não expor as coisas. Mas o veículo, sim, tem uma história. E essa história, ela vem da história, é aí que eu falo que é história mesmo, social e econômica do país. Belo Horizonte, o time da elite de Belo Horizonte, isso nós sabemos, era o América, né? América e Atlético. O Atlético, o embrião do Atlético é a elite de Belo Horizonte, são os ricos de Belo Horizonte, né? Então, quando se fala assim, a gente foi fundado por jovens no Parque Municipal. Meu amigo, na década que eles foram fundados no Parque Municipal, o Parque Municipal era como se fosse uma boate nos 6 pistas. Era onde os ricos iam passear. Estudante de medicina. Só estudava medicina rico. Homem, naquela época. Então, assim, eles são os ricos. Então, o time dos ricos é o Atlético. Então, quando você pensa assim, os órgãos de imprensa são de pessoas, famílias abonadas. E mais do que isso, o jornalismo, né, não o jornalismo marrom, mas qualquer jornalismo, ele vive de publicidade. Quem são os que pagam as publicidades? As grandes empresas. As grandes empresas são de quem? São das famílias ricas, que torcem para qual time? Né? Por exemplo, qual veículo de Belo Horizonte que não tem um patrocínio da MRV? Veículo que eu falo de imprensa. Você acha que algum veículo de Belo Horizonte vai ter a coragem de falar alguma coisa contra o estádio deles? De licenças ambientais que vieram rapidamente, não estou falando que foi ilegal, sabe? Teve algum ou outro questionamento e acabou. Porque é isso, é um ciclo, sabe? A ponta é essa. Por isso que eu falo, não é bem o jornal, o repórter. Entendi. O cara sofre, sacou? Porque isso até é ruim, eu não gosto disso, porque a gente sofre e é trabalhador como qualquer um. E tem gente que pensa de morte, cara. Isso não é... Né? Essa semana mesmo a gente viu aqui em Belo Horizonte pichações pedindo morte de jornalista. Não, no mundo que a gente está. Não, entendi. É um ciclo. E a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes é o próprio jornalista, é o único cara que pode às vezes tentar fodar. Mas o que interessa é que no frigir dos ovos é o que você falou. Tem um direcionamento. Porque precisa de colocar esse time que não ganha nada em uma evidência para gerar dinheiro, para agradar a quem paga a publicidade. Mas é isso, a decisão não é do repórter, né? Enfim, e é histórico isso. Por isso que eu falo, não é de agora. Né? Então, eu concordo com você. O Cruzeiro, é aquele negócio que o Samuel Rosa falou outro dia. Eu não lembro na live de quem. O Cruzeiro foi no Cruzoeiro lá com o Virgão. Pois é. O Cruzeiro sempre foi oposição. E é isso mesmo. O Cruzeiro foi fundado por italianos que saíram da Itália da pobreza. Vieram para cá. Ninguém fala nisso. Os italianos vieram para o Brasil para substituir a mão de obra escrava quando aboliu a escravatura. Por quê? Porque rico, daquela época, não queria botar a mão na massa. Tinha que botar alguém para trabalhar para ele. E quando acabou os escravos, vieram os caras que fundaram o Cruzeiro. Você tem que entender, né? Se a gente entender isso, a gente vai entender quem que vai chegar na ponta do que é hoje. Foi muito bom eu ter tocado nesse assunto, Nolasco, para você me explicar isso, porque a minha indignação é de um torcedor do interior que escuta da voz de jornalistas as notícias, né? Mas essa explicação sua é a melhor que eu já tive até hoje, porque a gente fica só preocupado, não, o cara é atleticano, só pode, tal. Porque a gente está brigando por título, a gente está prestes a ganhar um título, tá falando...
Mas é isso aí. Assim, é bom para o torcedor, porque acabando a live aqui, eu edito, coloco no Twitter, no YouTube, essas coisas, e o torcedor, igual, né, a gente, torcedor comum, para tentar entender essas coisas, que não é tão simples assim. Uma coisa é certa. Teve um que falou assim, esquece... Não, na verdade, eu não estou falando deles, eu estou falando assim, por que ainda tem isso no futebol mineiro. Mas vamos só para... Aqui, o Nolasco, eu queria que você falasse assim, é uma coisa mais difícil que tem para o cruzeirense é escolher aquele jogo. Então eu vou te dar 3 opções, o top 3 daquele jogo que você vai contar para os seus netos. Aquele jogo espetacular. Cara, assim, tem 2, assim, se você me salvou, porque se você virasse e falasse assim, qual que é o jogo, eu não ia saber te responder, porque tem 2 jogos para mim que eu não consigo pensar qual que é o mais importante. É o 3-0 contra o River Plate, na Supercopa de 91, e o 2-1 contra o São Paulo, né, na Copa do Brasil de 2000. Esses 2 jogos, cara, para mim, o terceiro eu não consigo falar assim, esse foi o melhor. Eu tô falando do Mineirão, né? Mas, por exemplo, se você para me salvar, se você virar e falar assim, pode ser jogo fora do Mineirão? Se você deixa? Assim, o terceiro eu abro essa brecha aí. Então tá, se for o terceiro, foi o Cruzeiro e Corinthians no Taquerão, em 2018. Né? Que ganhar um título lá dentro e no momento ali que quase eu pensei que ia embora, na hora que sai aquele gol que depois é anulado, Mas esses 2 para mim são Cruzeiro e River, e provavelmente assim, por azar da minha história, tem outros 2 jogos que eu tenho certeza que todo mundo falaria. Aliás, mais um que todo mundo falaria, que foi o Cruzeiro Sport Cristal. Mas eu não fui no Cruzeiro Sport Cristal. Então, eu vou na dica aqui, ó. Cruzeiro e Botafogo de 95, 5-3. Véio, Guilherme me salvou. Esse jogo, eu ia falar desse jogo. Eu ia falar desse jogo porque a gente tem a tendência de falar o jogo de caneco, né? Mas esse Cruzeiro e Botafogo, eu vou ser muito sincero para você, do Mineirão, desses de 87 para cá, eu nem sei fazer a conta, foi o jogo mais espetacular que eu vi. Jogo de bola, sabe? Jogo de bola. Futebol. Cruzeiro ganhando de 2-0, tomou virada 3-2 no segundo tempo. O Enan Andrade tirou o zagueiro, colocou o Serginho na zaga. O Cruzeiro voou, Marcelo... aquele jogo eu jamais. Eu tive até medo de assistir esse jogo de novo no YouTube para não perder aquela coisa que, sabe? Eu fiquei com medo, eu falei, não, eu vou ver, eu vi. Nada, não mudou nada. É aquele jogo mesmo. E é aquele jogo espetacular. É o jogo fora dos canecos. E eu vou te lembrar um também que é espetacular, que é a virada acima do Palmeiras, né? Em 96, que foi uma coisa de outro mundo também, né? Mas eu falei, porque eu pensei de falar de jogos que eu fui, né? Mas você estava lá, né? Não, entendi. Eu não prestei atenção na sua pergunta. Porque também o 96 seria um jogo que entraria nesse top 3 aí. Porque aquele não, mas foi foi boa porque você estava em campo, aí a resposta foi porque a gente lembra de alguns jogos do Cruzeiro, um jogo que eu não participei, que eu não estava, igual os jogos na Argentina. Tem um jogo Cruzeiro e River na Supercopa de 92, que o juiz fez de tudo lá, você lembra? Não, eles fizeram uma transmissão para o Brasil. Esse jogo não passou aqui. Fizeram de tudo, cara. Inclusive proibido de passar. Um dia, Nolasco, eu até te convidando aqui para a gente fazer uma resenha sobre essa Supercopa de 92 com o Nonato. E a gente vai ver se consegue trazer mais um para contar o que eles passaram em Buenos Aires até antes daquele jogo, cara. É coisa que eu vou te falar.
a gente vira a noite contando o caso, porque é inacreditável no futebol profissional acontecer isso, né? Foi o jogo que quebrou a perna do Adilson, né? Foi. Esse cara, puta merda, cara. Esse jogo foi foda mesmo, assim. E foi muito bacana a gente lembrar do 5-3, porque por coincidência eu fiz lives agora com o Paulinho McLaren, que estava naquele 5-3. E lembrando desse jogo do Colo-Colo, eu também fiz uma com o Paulo César Borges, que estava nesse jogo do River Plate, né? Que a gente ganhou nos pênaltis, né? Que é um cara também, assim, que ele é um cara que... Ele tem acho que a torcida do Cruzeiro ficou magoada com ele por 2 motivos. Não é magoado, ficou aquela falha contra o Palmeiras naquela Copa do Brasil, que ele rebateu a bola e o Oséias fez o gol. E o fato dele ter vestido a outra camisa, assim... Mas verdade. Copa, ele pegou pra caralho nas 2 Supercopas, de 91 e de 98. Muito. Né? Esse jogo... Tem um jogo, o Gargamel lembrou aqui, mas eu não fui nesse jogo. Também, que seria um jogo espetacular, que foi o Cruzeiro e Nacional de 88. Que o Cruzeiro precisava ganhar de 1-0 e o Robson faz um gol espírita de 100 ângulos, assim, que tinha mais de 100 mil pessoas. Eu lembro que o Gargamel é um cara que ele fala que ele foi nesse jogo e fala que é o jogo da vida dele, assim. Eu Supercopa, é isso que você falou, assim. Eu acho que... Sabe um cara que eu nunca vi ele falar muito, eu sou doido para ter uma resenha com ele, é o Luiz Fernando Flores, que agora é o auxiliar do Enderson. Né? Do Enderson. Muito, mas era um cara que jogava pro time, né? Não sei se você lembra disso. O baixinho bom de bola. Ele jogava pro time, ele não aparecia tanto, né? Mas ele jogava muito, cara. Ele tava nos 2 meios de campo, né? Ele jogava muito, cara. Muita bola. Meio de campo que eu vi jogar, que eu não vi 76, não vi para trás. Eu não sei se você concorda. O maior meio de campo que eu vi jogar do Cruzeiro foi o de 1992, que jogou só 6 meses juntos. Que era Douglas, Boiadeiro, Betinho e Luiz Fernando Flores. Inclusive, acho que foi a primeira vez que o Cruzeiro jogou com 4 no meio de campo, porque o Betinho era um pouquinho para frente, mas ele era meio de campo. Né? Putz, aquele meio de campo, cara, o que era aquilo? O Boiadeiro jogava bola demais, né, Nolasco? Sinceramente, cara. O Boiadeiro, cara, assim, eram coisas... Porque o cara que tinha uma categoria, assim, jogava com facilidade. Aquele gol, o exemplo muito da categoria do Boiadeiro, é aquele gol que ele fez contra o Racing, né? Ele parece uma tranquilidade, ele deu um corte lá e mandou com a perna esquerda. Então, o cara... E a gente tem... eu acho que a gente tem obrigação como cruzeirense de lembrar desses caras, cara. Sempre. Porque a gente passou aí 2 anos aí com falsos ídolos e esses caras são os ídolos de verdade. Fizeram parte da nossa história, né? Porra. E caras um pouquinho antes, né, Big? Eu já escrevi um texto sobre isso, que eu chamo de geração de prata, que é exatamente o time que é de 87 e 88. 88 e 89, porque foram os caras que... o título deles foi em 87. Porque foram os caras que realmente eles não conseguiram... O Cruzeiro não ganhava nada. Não é que é nada, né? Porque naquela época só tinha 3 campeonatos para disputar: o Mineiro, Libertadores ou o Brasileiro. Mas esses caras recuperaram a autoestima do cruzeirense, né? Porque tem uma sequência, assim, ele é campeão mineiro de 87 e a Copa União, que o Cruzeiro jogou muito na Copa União de 87, chegou até a semifinal, saiu para o Inter. E esses caras, eles recuperaram a nossa autoestima. Então, exatamente. E na assim, pô, Balu só ganhou esse campeonato, se eu não me engano. Eu não lembro se 90 ele ganhou. Eu acho que ele ganhou 87 e 90. 90, não lembro. 90 ele tava também. Pois é, Balu só ganhou isso. Careca. Como que o Careca tá na história do Cruzeiro, sabe? Nós já tivemos Alex, nós já tivemos Dirceu Lopes, nós tivemos Palinho, mas, cara, Careca foi um dos caras que jogava bola demais.
Outro dia eu vi também, até estava brincando com outro cara que eu sou fã, que é o Léo Jimenez, e ele fez uma enquetezinha no Twitter dele, que ele falou assim, Ricardinho ou Douglas? Quem foi melhor? Eu falei assim, eu dei minha opinião, eu falei assim, cara, me desculpa, o Ricardinho jogou pra caralho. Acho que tem um título, mas o Douglas, ele tem que ser comparado com Piazza, O Douglas jogava bola demais, cara. Demais. Jogava bola demais. Sacou? Esses caras, para mim, é a geração de prata que preparou o time, a autoestima para o time ganhar a Supercopa. E aí a Supercopa transformou o Cruzeiro no que ele é, né? E a gente conversando sobre isso, né, Nolasco? Acho que a gente chegou no mesmo ponto, que eu também penso a mesma coisa. Eu não tinha a palavra, assim, a frase geração de prata, né? Eu falava outra coisa, desbravadores da glória, que eu penso assim, cara, aqueles caras são muito importantes, na minha vida principalmente, como torcedor. O primeiro pôster de jogador que eu tive na vida foi do Careca, da revista Placar, que hoje a gente estava falando. Então, é um cara que sério, eu quero, Douglas, Ademir, Careca, esses caras eu quero conversar com eles. Balu, eu quero conversar com eles, cara. Eu preciso. O Balu, conversei com ele recentemente. O Balu é uma figura, cara. Mora em Santos. Ele me contou cada caso sensacional. O melhor amigo dele era o Careca. Então eles têm uns casos espetaculares. Faço ideia, cara. Ele tem esse negócio de live. Então não adianta chamar. Mas se for para resenhar, bicho, pode ligar que o Balu é uma figuraça. Assim. Eu falo geração de prata, Big. Desculpa, eu não sei sua idade, cara. Você deve ser bem mais novo que eu. Eu 35. Pois é, você é bem mais novo que eu, tem 43. Mas é porque, talvez você não lembre, no vôlei do Brasil, teve a geração de prata que ganhou a prata. De 80, né? De 80, né? 80, eu não lembro a época. E aí depois ganhou o ouro em Barcelona. Então, eles ficaram... 80, eu lembro sim. Um time de ouro. Por isso que eu faço essa analogia com a turma do Cruzeiro de 87. Não, muito boa. Por causa disso. Porque o Cruzeiro ganhou ouro com a Supercopa. E esses caras não disputaram, né? Assim, beleza, você tem um Luiz Fernando Flores, que era o 10 de 91, mas, cara, o Careca tinha que estar ali, né? Ele merecia ser o 10 também, dar uma conquista daquela, né? Merecia, demais, cara. Eu valorizo demais essa década, cara. Valorizo demais. Eu também, muito. Eu tenho o dia que eu fiz uma live com o Hamilton no Informativo Cruzeiro com o Diego Barbosa, cara, eu fiquei emocionado demais, cara. Eu assisti, fiquei também emocionado com a live que vocês fizeram. Eu falei, não é possível, cara. Foi um caso que eu até escrevi na minha crônica, que eu escutei ele falando com vocês, que foi, ele entrou no segundo tempo daquele Cruzeiro e Atlético de 87. No lugar do Vanderlei. Isso. E ele entrou. Eu escutei, foi com vocês. Eu não sabia daquilo. Eu fiquei arrepiado, assim. Que ele falou que quase foi embora. Ele quase foi... a torcida vaiava ele. E ali ele muda o jogo. Ô, Nolasco, você tá com tempo aí pra gente retornar a live aqui, que a gente tá dando aqui... Às 8h30? Porque tá acabando os segundos aqui e a gente tem que encerrar, porque acabar desse jeito não dá, né? Essa resenha... A gente volta. 30 segundinhos nós estamos de volta aí, beleza? Beleza.